Salmo de número 126. Amém? A tradução está aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Os que saem andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Você pode assentar-se. Terminou de sentar? Dá ao Senhor a sua melhor salva de palmas. Graças a Deus. Parece que eu vi a esposa do Vinícius ali, do Vinícius, nosso diácono. Seu marido também está aqui? Não? Está indo para lá já? Tá, amém. Semana que vem que vocês vão, né? Aí eu quero orar por vocês para abençoar a despedida. É uma perda, mas tem propósito. Irmãos, tem um testemunho aqui, chegou agora. Há uns anos estava desanimada da presença do Senhor, passando por tantas coisas que não voltava a Deus, sempre me estendendo as mãos. Comecei a namorar e nós dois estávamos desviados. Mas estávamos numa festa junina do trabalho dele e Deus usou o irmão Adriano do Louvor para fazer um convite para ele junto comigo, pois já há algum tempo já nos convidava. Na hora eu aceitei e começamos a vir juntos, foi maravilhoso. Algumas coisas que ele estava orando para acontecer, mas eu não sabia. E outras coisas más nos fez terminar. Tentamos voltar, pois nos amamos. Mas Deus tem que moldar em algo em nossa vida e creio que Ele fará esta obra, pois quero estar ao lado dEle em meio a tribulações. Alegrias e tudo, mas depois disso, meio chateada foi um tempo no culto, em outra quadrangular, para não nos vermos. Mas Deus foi falando comigo até que voltei para a sede. Fiz uma campanha de quarta-feira e logo em seguida, 12 dias que começou dia 4. E passaram alguns dias, peguei o compromisso que ia trazer meu filho do meio para o batismo. E do nada começou a vir em alguns cultos comigo e falar sobre o batismo. E nessa última quarta-feira, a palavra foi perfeita e o incomodou demais. Tirou o sono e no dia seguinte ligou na igreja e marcou seu batismo e me avisou, pois a frustração maior dele era marcar quando o pai pudesse estar, mas sempre arrumava um jeito. E eu falando que quando queremos arrumar jeito para tudo, mas agora Deus está estendendo a mão para ele e era para segurar forte e ir. E meu testemunho está aqui, trazer vidas para o Senhor, e era o meu propósito de janeiro, se cumpriu. Graças a Deus, não é? Deus abençoou, e quem escreve é Fabiana Cones. Cadê a Fabiana? Está aqui? Deus abençoe. E a criança vai ser batizada. Já foi. A sexta-feira, olha que maravilha. Já foi, meu irmão. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Parabéns, Fabiana. Vou dizer uma coisa para você. A palavra de hoje, ela fala exatamente, mais ou menos, o que passou com a Fabiana. Muitas vezes a gente se afasta da presença de Deus. E você sabe que me incomoda muito algumas coisas. O que nos traz para a presença de Deus, muitas vezes, é o amor. Eu vim por amor. Eu vim já criança, então eu não tive uma vida no mundo. Mas quem aqui veio por dor, levanta a sua mão. Então um problema trouxe você para a presença de Deus. E algumas pessoas, elas vêm para a presença de Deus por causa da dor. A dor traz pessoas para Jesus. E aí quando a dor
ela faz com que o seu coração é saciado, sua vida é abençoada, sua casa é transformada. Pronto, lindo isso. Aí a gente tem um problema. E parece que aquilo que nos trouxe nos afasta também. Nós não podemos deixar de congregar. Deus abençoe a Fabiana, que encontrou pessoas no caminho dela, que incentivou a voltar. E olha bem para mim, você que está aqui hoje. Presta muita atenção. Esta semana ainda, Deus vai colocar pessoas afastadas do teu caminho. E em vez de criticar, estende a mão e puxa de volta. Em vez de ficar arrumando muito porquê e falar assim, porque muitas vezes a gente... Olha como que a gente prega para a pessoa que está longe. A gente prega assim: o homem é assim mesmo, não liga. As pessoas são assim mesmo, não liga. Não tem igreja perfeita, não liga. Quando isso não devia ser a nossa pregação, de forma alguma. Porque a pessoa, se você falar isso amanhã, depois ela vai encontrar novamente uma igreja imperfeita, porque todas são. Ela vai encontrar pessoas imperfeitas, porque todas têm suas dificuldades. Mas nós temos que falar assim, ó, a responsabilidade é sua. O pai não leva o pecado do filho, o filho não leva o pecado do pai, é a sua. E diante de Deus não tem desculpa, porque o sangue já foi vertido, derramado, e Deus vai usar a sua vida. Presta atenção, Deus vai usar a sua vida para grandes coisas. Quem crê, receba, dá glória a Deus. Fala assim: eu acredito, e eu recebo isto para a minha vida. Israel, o Salmo 126, é um salmo de retorno, Eliel, do cativeiro da Babilônia, Felipe. É um salmo que está trazendo as pessoas 70 anos depois para a sua casa. Nós não podemos ficar muito tempo afastados de Deus, nem um só segundo. Como diz aquela música que nós cantamos aqui: e daqui a 1 milhão de anos eu estarei na tua presença. Mas Israel tornou-se um povo desobediente. E aí então eles são levados como escravos. E eles passam a passar por um jugo muito pesado. E o jugo pesado que eles estão passando está trazendo muita dor. E Deus começa a levantar irmãos que clamam. A oração muda as coisas. A oração traz resultados. Não canse de orar. A oração, ela faz com que as pessoas sejam tocadas, impulsionadas. E a oração começou a mover o céu. E completou 70 anos. Presta muita atenção. Até no sofrimento tem um basta. Coisas boas passam, coisas ruins também passam. E Deus tinha dado um tempo, 70 anos e só, chega. E aquele povo volta do cativeiro para a sua terra prometida, para a sua Israel, para a sua Jerusalém, para as suas casas. Ficaram alguns. De vez em quando via um grupo. Um grupo vinha e arrumava os muros. O outro grupo vinha e lançava o alicerce do templo. O outro vinha, achava a Bíblia e começava a ler os testamentos, o Gênesis, as cartas, as crônicas. Alguns profetas escreviam alguma coisa e profetizavam e animavam aquele povo que estava na escravidão. Mas ainda há na ata, o grosso, a situação ainda não tinha sido revertida. Até que completou 70 anos de cativeiro e todo mundo volta do exílio para casa. Quando eles chegam, eles têm muito serviço, Dani, para fazer. Tem muita coisa para arrumar. Tem muito que consertar. Olha bem para mim, pega a bênção. Se você tem muitas coisas para consertar, se você tem muitas coisas para ajustar, é melhor começar hoje. É como a sua pia.
Se a sua pia tinha um copo lá, de repente juntou 2. Daqui a pouco tem 4. Daqui a pouco é 12. Daqui a pouco na tua pia tem uma dúzia de copos. Daqui a pouco na sua pia tem uma dúzia de panelas junto com a dúzia de copos. Daqui a pouco tem talher. Daqui a pouco vira uma pia que tem que equilibrar para colocar o próximo copo. Tem que começar. A gente tem que começar a fazer os ajustes enquanto dá tempo de fazer os ajustes. Não adianta ficar protelando o conserto de coisas da nossa vida. Não adianta ficar protelando arrumar situações se elas estão aí e elas precisam ser ajustadas. Se o tempo resolvesse tudo, você deixaria o seu carro com o pneu furado dentro da garagem e ele seria consertado. O tempo não resolve tudo. A gente precisa achar tempo, arrumar tempo para consertar coisas, e eu gostaria que você entendesse isso nessa noite. E Deus está falando com muita gente aqui. Você pode dar um glória a Deus? Com quem Deus está falando aqui, levanta a sua mão. Deus está falando com você. E quando Deus fala com você, Ele muda a sua história. Presta atenção. Israel começa a voltar então. E aquele monte de coisas para fazer. Mas eles estão alegres, porque eles estão voltando para casa. E o salmista escreve assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Agora a gente está alegre, a gente está feliz, a gente está contente, porque o Senhor restaurou a nossa sorte. É o Salmo 126:1. Nós estamos contentes e estamos dando graças a Deus, porque o Senhor restaurou a sorte. E é nisso que eu quero falar hoje. Você é uma pessoa abençoada. E é uma pessoa abençoada de sorte restaurada. O crente acredita na sorte? Sorte, irmãos, é o trabalho seguido de oportunidade. E é a oportunidade criada por você para fazer outras coisas. Você às vezes não é azarado. Não, porque o Senhor já restaurou a nossa sorte. Você não é uma pessoa que nada vai dar certo. Você é um vencedor. Olha o que a Bíblia diz. Romanos diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, a respeito destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor está favorável a você. Então você tem sorte restaurada e o Senhor favorável a você. Olha o que a Bíblia diz em Coríntios: em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Você é um mais que vencedor. Você pode dar um aleluia onde você está. Não é um vencedor, você ultrapassa a vitória. E o nosso Deus, está aí o versículo. E o nosso Deus te empoderou. Hoje tem umas palavras que sempre aconteceram, mas hoje elas ficaram na moda. Empoderamento. Vamos empoderar o irmão. O Senhor te empoderou, porque Ele não é poderoso. Deus não é poderoso, Ele é todo poderoso. Todo poder está nas suas mãos. E todo poder está no nome de Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus? E é um nome acima de todos os nomes. Agora Deus, que restaurou a sua sorte, que mudou a sua sorte, que diz que você é mais que vencedor, que diz que está do seu lado. Olha que só coisa boa. Só coisa boa. Sorte restaurada, está com você, te chama de vencedor, é poderoso, e Ele diz assim: e eis que vos dou poder.
O Todo-Poderoso, Ricardo, o Todo-Poderoso, meu querido irmão, o Todo-Poderoso Lê, o Todo-Poderoso está dando poder a você. Ele está empoderando você. Nós vamos deixar isso parado? Nós não vamos pegar isso para a nossa vida? Nós vamos deixar isso de lado? De forma alguma. De forma alguma nós podemos deixar isso de lado. Se o Todo-Poderoso está dizendo assim: eis que eu vos dou poder para irdes. Então você está chamado para ir, meu querido. Você foi comissionado para ir, para não parar no meio do caminho. Eu profetizo na sua vida: tudo que você começar, você vai terminar. Chega de ser um monte de coisas abandonadas por meio do caminho, só tomando prejuízo ou ficando no prejuízo. Está na hora de você pegar esse arado e não olhar para trás em nada que você começar. E Deus vai honrar você no santo nome de Jesus. Deus mudou a chave do nosso ministério há um tempo, mas há um tempo atrás. Deus fez assim, pô. Eu não sei se a Lourdes, a Marcela Cabrudo não vai lembrar disso. Não sei se a Lourdes vai lembrar. Mas um dia eu morri de vergonha. Irmãos, o pior do que não ter nada é não ter visão. O pior de você não ter nada é não enxergar. Porque às vezes você não tem nada, mas se você enxerga, você projeta, você coloca no papel, você acredita, e você confia. E se eu posso sonhar, Deus pode realizar. E eu sou mais daquilo que eu penso e imagino. Um belo de um dia, pastor Adolfo Sarmiento de Rio Claro ligou para mim através da sua comissão e falou assim: podemos usar a sua igreja para fazer uma vigília? Eu falei, pode. Nós vamos chegar aqui umas 10 horas, nós vamos orar até umas 3 da manhã na sua igreja. Porque era um templo e não tinha janela, e não tinha porta, não tinha rua asfaltada na frente. O jardim que tinha ali era 4 bambus que eu e alguns irmãos fincamos nos cantos assim, amarramos com arame e jogamos umas plantas ali. A porta da frente era de tábua de material de construção, tudo lascada, e não tinha vitrô. Tinha vitrô. Aí eu falei assim, meu Deus, está tão frio. Mas está tão frio. Não vai dar para orar nesse frio aqui dentro. Falta de visão, irmão. É tudo na vida de uma pessoa. Em vez de eu buscar, tinha tijolo. Comprar tijolo, dá um jeito de emprestar tijolo, buscar tijolo, comprar depois, demorar para pagar, mas pagar. Mas eu tinha que fazer alguma coisa, não. Eu fui lá, comprei tela de galinheiro. Sabe essas telas tudo furadas? Grossa, assim, ainda. Se tivesse comprado as pequenininhas, mas grossa. E eu e o Carlinhos, coitado, o Carlinhos acreditava em tudo que eu falava. O seu tio. Me ajudava em tudo. Carlinhos falou, Carlinhos, vamos pregar 2 caibros, porque caibro tinha lá. Coloca um caibro cada lado, a gente amarra para um arame. Coloca a tela de galinheiro. Isso umas 2, 3 semanas antes. E aí, pelo menos protege do vento. Calma, que eu não sou tão burro assim que você está pensando. Menos. Eu enxergava um pouquinho. Eu coloquei plástico naquela tela. Mas você pensa que é uma lona? Não, era plástico de adubo das pessoas que plantavam na cidade. Porque o plástico de adubo, quem não sabe, é grosso. Não é? Quem já foi de sítio sabe. Pegava os plásticos de adubo, rasgava o plástico, e a gente colocou os plásticos de adubo, tudo assim. Então, agora, a gente estava se achando, irmão. Nossa igreja tinha agora vitrô. E os irmãos foram fazer a vigília lá.
Mas que eu não esperava é que umas semanas antes da vigília, batesse tanto vento que rasgou tudo, parecia aquelas cortinas assim, tudo rasgadinho assim, um frio. Você ri, Benão, você ri. Você devia chorar, Benão. Palmeiras campeão de novo, Benão. Mas olha bem para mim. Passei uma vergonha aquele dia, irmão. Os irmãos oravam tão, os irmãos precisavam tanto do Espírito Santo, das labaredas de fogo. Eu nunca vi bateção de queixo igual aquele dia da unção do frio que pegou aquele lugar. E a noite foi porque Ipeúna tem disso, irmão. Tem disso. Quem é ipeunense sabe disso. O culto começava às 7h30, tranquilo. 8h15, batia um frio lá dentro. Tinha gente que com 2 calças, esfriava demais quando esfriava. E esquentava demais quando esquentava. É típico da cidade. Naquela noite, o anjo que cuida do freezer do céu resolveu abrir só em Ipeúna e... Que orar o quê, irmão? Só para todo mundo tremendo de frio. Eu passei vergonha daquela situação. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é fácil para ninguém. Se um dia você tiver o microfone, eu gostaria que você tivesse muita história para contar. Mas para ter história tem que viver os momentos, as etapas. Eu não sei como aconteceu. Eu não posso dizer para você como que aconteceu. Eu só sei que a gente mudou a chave. Senão você teria um pastor hoje, na Floriano Peixoto, pensando ainda que telinha de galinheiro com pano de adubo podia ser bom. Deus mudou a chave. Porque você tem que começar a entender que o Senhor te empodera. O Senhor te deu poder. Olha que a Bíblia diz, fala assim, o Senhor, fala forte, o Senhor, Todo-Poderoso, me deu poder para ir. Então vá, meu querido, vá pisar as serpentes, vá pisar os escorpiões. Pode ter coisas do mal, beber bebida veneno, a Bíblia diz, alguma coisa mortífera, ela não te fará dano algum, porque o Senhor estará com você. E o poderoso te empoderou, meu querido. O poderoso te empoderou. O poderoso abençoa você. Houve um tempo na sociedade, há muitos anos, que o homem ele era medido pela sua palavra, o fio do bigode. Daí que veio essa expressão. Passou um tempo, o homem passou a ser medido por aquilo que ele tinha. Então quem tinha, ele era importante. Houve uma época que as pessoas eram medidas por quem elas eram. Ou que sobrenome que você tem. Quem você é. Então, primeiro, pela palavra. Depois, por quem era. Depois, pelo que tinha. Você viveu essas épocas. Você viveu épocas assim. E hoje, as pessoas são medidas pelos resultados. E isto está incutido na sociedade. E na igreja também, porque a igreja faz parte da sociedade. Aquilo que você produz é o que mostra quem você é. É os seus resultados. Quem trabalha com venda aqui? Alguém trabalha com venda aqui? Você pode vender bem esse mês inteiro. Mas na hora que começar 1º de fevereiro, cota nova, responsabilidade nova, ideias novas, projetos novos.
O que você vendeu em janeiro, ninguém quer saber mais. Só vão querer saber se não receber. Do contrário, ninguém quer saber. Quer saber do que você vai produzir agora. Você pode passar 10 pedidos hoje. O que importa é os pedidos que você vai passar amanhã. É assim que funciona. Você é medido pelos seus resultados. Numa empresa também, começou a cair a produção da pessoa. Começou a deixar de ter a produção dela. Começa a ver que aquela pessoa pode ser descartada. E assim é na vida, no dia a dia. Não é mais pela palavra, não é mais pelo aquilo que você tem, não é mais pelo aquilo que você é por aquilo que você produz. Quer ver na igreja? Você pode vir uns 10 cultos seguidos. Faltou 2, as pessoas já começam a querer ligar para você para saber o que está acontecendo. E eu mesmo peço para ligar. Não é assim que funciona? É os resultados. Hoje, lotado a igreja. Se semana que vem diminuir para metade, a gente já começa a pensar assim, essa igreja está fraca. Isso cobra da gente todo dia. Cobra ações da gente todo dia. E o que eu faço para continuar, então, produzindo? Porque se o mundo hoje que eu vivo, ele me cobra resultados. Jesus disse assim, João 15, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Verso 2, todo ramo que está em mim e não der fruto, olha, ele corta. Então você está vendo que a própria Bíblia fala que a vara que estiver ligada na videira verdadeira, que é Cristo, e que não dá fruto, é cortada. Ela corta. E todo que dá fruto, ele limpa. Para que produza mais fruto ainda. Ao verso 3. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Então olha bem para mim. Permanecei, pode colocar o 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecerdes na videira, assim nem vos podeis dar fruto, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha bem para mim, quer ter resultados, quer produzir resultados, esteja ligado na videira verdadeira que é Cristo. Ele é o nosso referencial. Não desvie para a esquerda, não desvie para a direita, confia, faz o seu melhor com as condições que você tem, porque Deus vai te abençoar de uma forma sobremaneira. Você pode dar um glória a Deus onde você está? É tempo de resultados na sua vida. E quando precisar, tem um milagre. O Senhor está te empoderando. Hoje, no culto das 10h30, eu falei. E tinha um casal de gêmeos aqui. Mas presta muita atenção. Presta atenção. Quando papai e mamãe namoraram para ter você, e todos aqueles espermatozoides que foram lançados, que saíram, só um só, de centenas ou de milhares, um só, penetrou o óvulo da mamãe. Você, você venceu a concorrência. Só de ter nascido você já é um vencedor, André. Não aceita menos do que isso, gente. Não aceita menos do que ser vencedor. Pastor, mas para mim as coisas não dão certo. Começa a dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, para mim as coisas são difíceis. Eu não conheço ninguém que é vencedor que as coisas foram fáceis.
Quando é fácil, a gente não dá valor. Quando as coisas são fáceis, não dá valor. Encontrei com uma pessoa um dia no supermercado. E se ela estiver ouvindo, é uma querida irmã. E ela falou assim, eu conversava com o Marcos lá em casa. Porque a gente tem visto o que está acontecendo em Piracicaba. Como que para você as coisas são fáceis? Eu falei, para mim tudo é fácil. É porque no tempo que era difícil, ou era difícil, hoje é mais difícil do que o tempo passado. Só que hoje a visão mudou. Hoje a confiança aumentou. Hoje eu posso conduzir a igreja de Jesus Cristo pela autoridade do nome de Jesus e pela unção de ministrar sobre a sua vida com autoridade, porque o Senhor fez eu entender essas coisinhas. Simples assim. Simples assim. Senão eu seria o pastor ainda das telinhas de galinheiro coberta de saco de adubo. Como eu estou falando a verdade, tinha várias pessoas que estavam lá aquela noite. Cadê? Quem estava lá aquela noite? Você estava lá, Cristiano, Lourdes, Tavinho, tá? Silmara, Silvana, está tudo lá aquela noite. Faz muito tempo. Tem muita gente que chegou depois. Nós estávamos lá aquela noite, naquele frio. Você teria uma igreja de um pastor ainda de visão de telinha. Mas quando você começa a entender, você começa a confiar. Primeiro, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Segundo, se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Aleluia, vai dando glória a Deus. Terceiro, o Senhor que eu sirvo é todo poderoso. Quarto, Ele transfere o seu poder sobre a minha vida. Eis que vos dou poder e autoridade. Aleluia. Quinto, eu me agarro na videira e não largo dela, porque quando eu estou na videira, eu vou dar fruto. Ah, meus queridos, as coisas começam a parecer fáceis para quem vê, mas é o Senhor cuidando de você. E meus queridos, sabe o que ninguém está vendo? É que o Senhor está junto com você todos os dias da sua vida. Quem crê vai dando glória a Deus. É que o Senhor está junto com você todos os dias, caminhando do seu lado, protegendo, ajudando, abrindo a visão, dando caminhos, mostrando se é a esquerda, se é a direita. Quando você tem dúvida, para. Daqui a pouco você anda de novo e o Senhor vai abrindo céus e abrindo portas onde ninguém imagina. Igreja Floriano Peixoto, hoje é tempo de resultados da sua vida. Se é para medir a igreja pelos resultados, então que meça, porque Deus vai fazer algo extraordinário na sua casa. Aleluia. Sabe, no tempo que as pessoas eram medidas por o que tinha, um homem disse assim para mim e para Lourdes, diz para Lourdes, eu não vou na sua igreja, porque a sua igreja é mais pobre do que eu. E o homem era pobre, gente. Ele morava no Risca-Faca, para você ter uma ideia. Tinha um bairro chamado Risca-Faca lá. O Risca-Faca nosso era um parque de diversão, gente. A turma colocou Risca-Faca, não sei porquê. Era só uma rua. Acho que queria valorizar o bairro perigoso de Ipeúna. Onde você mora? No Risca-Faca. Ah, que é Risca-Faca. Mas era uma rua. E o homem falou para Lourdes assim, eu não vou na sua igreja, porque o seu pastor é mais pobre do que eu, que era o marido dela. A sua igreja é mais pobre do que eu. E eu não vou seguir miseráveis, não. Só que Deus já tinha feito assim. O vento estava a favor. As coisas já estavam acontecendo. E aí eu comecei a orar para o povo. Nós começamos a abençoar o povo. Irmão, nosso povo prosperou, como vocês aqui. Nosso povo prosperou. A igreja foi comprou a esquina inteira. Vai dando glória a Deus.
Irmãos, parecia o estacionamento do shopping, porque o nosso estacionamento lá comportava 180 carros, comporta até hoje, 180 carros assim, um do lado do outro, aí ficava carro na rua, aí ficava carro lá em cima, e os irmãos começaram a chegar. Irmãos, só hoje eu já ungi 2 carros, e eu ungia carro toda semana, abençoava carro toda semana, e era irmão chegando com carro, e o povo, eu não estava entendendo por quê. Aí a Lourdes foi lá fazer uma visita, porque a irmã se converteu. Sabe o que ele falou? Eu não vou na sua igreja, não. Sua igreja só tem rico, eu sou muito pobre na sua igreja. Ah, meu Deus do céu. Se nós somos respeitados hoje por aquilo que produzimos, você imagina o susto que a cidade levou, quando de repente 3 casas deixaram de existir? Se eu fosse um incrédulo, eu ia se converter, de ver as grandes coisas que o meu Deus está fazendo nesse lugar. Max, eu queria isso para a minha vida também. E hoje eu quero orar por você. Pode ser um dia um homem respeitado pela palavra, nós somos pessoas de palavra. Pode ser um homem respeitado por aquilo que vai ter, Deus vai nos dar um nome abençoado para que todo mundo respeita. É por aquilo que possui, Deus vai colocar coisas na sua mão. Agora é a fase do resultado, então eu vou produzir resultados. Há um texto na Bíblia, caça para mim, quem está lá? Luizinho, tem um texto que fala assim, ó. Produzindo por 1000 homens. Vai caçando para mim, o que você achar, você coloca. Presta muita atenção. Essa é a bênção que está sobre a nossa vida. Pode mudar a época, pode mudar a fase, pode vir a época tecnológica, a época das carroças, não importa. Ele é Deus em todas as épocas. Ele é abençoador em todas as épocas. Quem crê vai dando glória a Deus. Não, é produzindo por 1000. Coloca 1000, produzindo por 1000 homens. É uma bênção que está lá no livro, no Velho Testamento. Se não achar, não tem problema. Mas essa aqui também está bom. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. E vingou, e cresceu, produzindo 30, 60 e 100. Você tem essa bênção sobre a sua vida. Quero orar por você. Quantos que estão aqui hoje? Você precisa de mais resultados. Eu preciso de mais resultados. Levanta a sua mão, aonde você está, e coloque-se de pé no seu lugar. E coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.